futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia. E, meus amigos, chegou o tal do grande dia. É nessa hora aí que o filho chora e a mãe não vê. Se você tem uma mãe vascaína aí, uma mãe que é alucinada por futebol, aí você vai chorar e a sua mãe vai ver e sua mãe vai chorar junto contigo, mas... Tem muita mãe aí que não é muito ligada em futebol e os filhos estão morrendo aí pelo Brasil todo aí, elas não estão nem se ligando. Que é o meu caso aqui, minha mãe não se liga muito em futebol e pra minha mãe tá tudo bem, mas o filho dela tá quase tendo um treco aqui. Mas é isso, galera, chegou o grande dia, tem algumas informações importantes para trazer para vocês e claro, vamos falar muito do jogo entre Ituano e Vasco da Gama. Lembra que no penúltimo vídeo aqui do canal, eu falei que teve uma demissão polêmica do técnico Daniel Paulista do CRB na última rodada, porque os dirigentes do CRB pediram que ele não escalasse força máxima, ele queria botar o time titular, mesmo o jogo não valendo nada pro CRB, e a diretoria falou, não, põe 3 jogadores aqui, e o Daniel Paulista falou, não, eu não aceito interferência no meu trabalho, então estou colocando meu cargo à disposição, e ele foi demitido. E isso foi muito esquisito e o Sport se revoltou com essa situação. E nós, como vascaínos, eu até falei, o CRB vai entregar o jogo pro Bahia, é isso mesmo? Tem um complô para facilitar aí o Bahia, lembrando que o Bahia ainda não subiu. Se o Ituano vence o Vasco hoje por 1 a 0 e o Bahia perde por 3 a 0 pro CRB, entra Ituano e Vasco e o Bahia tá fora. Tá? Então assim, o Bahia não está garantido e o próprio Sport, numa combinação de resultado, consegue tirar a vaga do Bahia. E o presidente do Bahia, Yuri Romão, deu uma entrevista ao Rádio Jornal lá de Pernambuco e descascou a diretoria do CRB, alegando que eles estariam ajudando, abrindo as pernas aí para a equipe do Bahia de forma esquisita. E o presidente do CRB deu uma entrevista descascando aí o presidente do Sport, o Marroquim. Se liga aí como isso tá dando pano pra manga. Eu tô trazendo porque isso interfere diretamente pra gente, tá? A gente tem que ficar de olho no resultado lá do Bahia, caso o Vasco não faça seu papel, que é vencer o Ituano ou empatar. E aqui vai a declaração do presidente do CRB. Num momento desse, não há que culpar o CRB pelo insucesso do Sport. O Sport foi incompetente durante o campeonato inteiro. Inclusive perdeu 2 vezes para o CRB, em Recife e Maceió. E no momento, jogar a culpa em cima do CRB para poder tirar 7 gols de diferença mostra a total incompetência deles. Não acuse o clube se você não tiver provas. A saída do treinador deve-se a outros motivos, incluindo a necessidade de colocar ativos do clube para jogar. Ou seja, o próprio presidente do CRB está alegando sim que eles pediram para colocar alguns jogadores em campo, alegando que são ativos do clube, deve ser jogador da base, e o Daniel Paulista falou não, ele sabe que esse jogo ainda tem uma importância para o campeonato, ele queria fazer o papel dele, botar o time titular. Isso é uma decisão da diretoria, não importa ao Sport, já foi feito, isso contra o Brusque e seria feito contra o Bahia também. Acho que ele está tentando desviar o foco da sua torcida, a raiva da sua torcida, porque de fato o Sport vai amargar mais um ano na Série B e está tentando jogar a responsabilidade para os outros. Tem que ter seriedade, tem que ter respeito, respeito com o povo alagoano e respeito com o CRB. Foi dito isso na reunião da Liga do Nordeste, onde eu me pronunciei. Eu liguei para o presidente do Sport e falei com ele pessoalmente explicando o caso. A saída do nosso treinador não tem nada com isso. Que ele tenha respeito e aprenda a ter respeito com o futebol brasileiro e com o CRB. Ouvi relatos que o Sport estava mandando mala branca para os jogadores do CRB ganhar. O CRB vai fazer de tudo para ganhar o jogo, mas não pela mala branca, porque nós não aceitamos isso. Vamos fazer, porque é assim que se trabalha no futebol. Mesmo nos jogos onde eu poderia ter perdido para prejudicar o CSA, meu adversário, nem assim o CRB fez. O CRB sempre entra em campo para ganhar. Então ele tem que fazer a parte dele. A incompetência dele não pode ser ofuscada por outra coisa. Ele reconheça a incompetência de não subir pelas próprias pernas. Então tá dando pano pra manga essa demissão do técnico Daniel Paulista do CRB. E o Yuri Romão não tá errado, cara. Eu inclusive comentei isso aqui no canal. O que também não justifica alegar que o Sport não vai subir por isso, né? O Sport inclusive tem que perder os pontos lá no tribunal e
O Sport está com arrogância do caramba, né? Quer mudar tribunal, quer peitar presidente aí do clube dos outros. Eu, por exemplo, eu acho que foi errado o que o CRB fez. Mas você não tá vendo dirigente do Vasco fazer nota, dar entrevista, esculhambar, que absurdo. Não, cara, independente disso ou não, o CRB, ele caminha com as pernas dele, eles fazem o que bem entender com o clube deles. Quem se colocou nessa situação da última rodada não ter subido foi o Bahia, foi o Vasco. O Ituano, que na verdade veio de uma arrancada e ele não tinha obrigação nenhuma de subir. E o Sport, que é uma das equipes principais dessas que brigam pelo acesso. Então, quem pariu o Matheus, que balance. Antes de entrar no jogo do Vasco, também tem uma informação importante, ó, da coluna do Rodrigo Matos, da UOL. Que acontece? O Vasco, junto à W Torre Legends, pediu aí a concessão do Maracanã para administrar o estádio de forma provisória, e vocês vão entender por quê. É uma forma de pressionar para sair a licitação ou até mesmo o Vasco conseguir administrar o estádio. Se liga aí, ó. Vasco e W Torre solicitaram para fazer a gestão provisória do Maracanã, enquanto não se conclui a licitação para a concessão do estado. Atualmente, a administração feita por Flamengo e Fluminense, que tem essa permissão até novembro. A iniciativa do Vasco é uma forma de pressionar o governo do Rio de Janeiro para acelerar a concorrência definitiva pelo estádio. Recentemente, o Vasco formou com a W Torre um consórcio para disputar a concorrência do Maracanã. O outro grupo candidato é formado por Flamengo e Fluminense. As regras já estão definidas e deveriam ser entregues às propostas, só que o Tribunal de Contas do Estado paralisou o processo. O Vasco entende que há um desequilíbrio, porque Fluminense e Flamengo fazem a atual gestão do estádio. Como o clube é concorrente no processo, avalia que tem de ter o mesmo direito de fazer a gestão provisória. Além disso, o clube tem que pagar aluguel mais alto e aceitar o calendário imposto pelos outros clubes. Mas a decisão de pedir a concessão é principalmente para pressionar o governo do estado e acelerar a licitação. A situação provisória do Maracanã é vista como ruim. O consórcio de Flamengo e Fluminense também costuma reclamar da lentidão do andamento da licitação do Maracanã. Os dois clubes fazem gestão provisória desde 2019, que é um absurdo. Provisoriamente estão deixando na mão do Flamengo e Fluminense não ter uma licitação. Quando foi dada a concessão pelo então governador do Rio, Wilson Witzel, depois afastado. Sem a gestão definitiva, os dois clubes não conseguem traçar planos definitivos, nem fazer investimentos necessários em infraestrutura e manutenção de itens do estádio. E agora vamos virar a chavinha e vamos começar a falar do jogo envolvendo Ituano e Vasco da Gama. Primeiro, sobre escalação, o Vasco deve ter duas mudanças e dois jogadores que estão aí nos tribunais. O Vasco deve dar oportunidade ao Luiz Henrique para jogar na lateral esquerda, improvisado, e de atacante Raniel. É isso mesmo. O Jorginho não se agradou muito das participações do Paulo Vitor. O Luiz Henrique chegou a atuar algumas vezes por ali e ele oscilou os dois jogadores na lateral. E segundo apurou o Globo Esporte, o Luiz Henrique larga na frente para começar atuando. Salvo engano, vai ser a primeira partida dele como titular e logo num jogo desse. Quando o Jorginho tentou botar o Palácio aí contra o Sampaio correr de volante, a gente viu o problema que isso deu. Espero que o futuro não repita o passado e a gente não tenha nenhum problema nessa lateral. Apesar de eu achar o Paulo Vitor um lateral frágil, pelo menos ele é lateral, né? O Luiz Henrique vai jogar improvisado e jogador improvisado costuma dar alguns problemas. Mas se Deus quiser, hoje vai dar tudo certo. O provável time do Vasco é Thiago Rodrigues no gol, na lateral direita Léo Matos, a zaga formado aí por Anderson Conceição e Danilo Boza, na lateral esquerda Luiz Henrique, na cabeça da área recuperado Yuri, Lara e Andrei. O Yuri tá com problema no pubis, vem fazer um tratamento intensivo, vai pro jogo. O Andrei também com problema no tornozelo, vem fazer um tratamento e vai pra partida. E o provável time do Vasco é Nenê, Armando, Figueiredo e Marlon Gomes nas pontas, Figueiredo na esquerda e Marlon na direita, e na frente Raniel. Esse é o provável time do Vasco, com o Egnaldo indo para o banco de reservas. O Gol aí teve algumas oportunidades, foi bem em algumas partidas, em outras nem tanto, e volta ao banco de reservas. Já faço um parênteses aqui, eu acho que é um jogo muito grande e faz falta essa questão da experiência. Eu acho que o Raniel pode sim ser importante, e eu acho que eu senti muita falta nos últimos jogos de uma referência na área, alguém para fazer um pivô, segurar a defesa, na hora que cruza a bola no jogo aéreo,
também o Aguinaldo não é a dele, e o Vasco estava abusando dos lançamentos longos para o Aguinaldo correr. A bola não passava por cima da zaga para ele entrar em profundidade, e acabava ele esmirrado, tendo que brigar com a zaga adversária, a bola batia e voltava, batia e voltava. Na minha opinião, as melhores atuações que eu vi do Aguinaldo não foi de centroavante, foi jogando aberto pela ponta. Por mais que ele na base seja centroavante, ele é 9 de ofício, sabe jogar pelos lados também, tem muita velocidade, mas eu, Diego, particularmente, prefiro o Aguinaldo jogando de lado de campo e não de centroavante. Se é um time que tem mais um jogo coletivo, aproximação, e aí próximo da área entra aquele passe rasgando a zaga, para ele fazer o facão, ganhar na corrida e chegar finalizando, beleza, mas não é isso que tem acontecido. O Vasco tem abusado do jogo da linha direta, e esse jogo não favorece em nada o Aguinaldo, beleza? O time do Ituano tem a possibilidade do Vinícius jogar, ainda não é certo isso, eles estão vendo a possibilidade aí de uma vaquinha ou de repente uma doação misteriosa de última hora, mas eu acho que a princípio o Vinícius não deve jogar, não é certeza ainda não, tá bom? E agora fica um recado pra vocês aí, galera, eu sei que o dia tá difícil, eu tô vendo, cara, o caminhão de amigo meu mandando mensagem, caraca, tô preocupado, não tô conseguindo dormir, pô, pelo amor de Deus, a gente tem que subir. Eu tô vendo a galera muito preocupada, eu tô vendo um clima estranho, eu não tô vendo a galera otimista, porra, é hoje, a gente vai acabar hoje. Pelo contrário, eu tô vendo a galera com medo de... Uns não querem ver o jogo, outros estão... Sabe, o clima tá estranho. E o meu único receio é que essa atmosfera negativa da maior parcela da torcida do Vasco, não vou dizer que não tem nenhum vascaíno otimista, sempre tem, o meu receio é isso tá caindo dentro do clube. As pessoas do Vasco estarem vendo, caraca, nem a torcida da gente acredita na gente. Pô, o Brasil inteiro tá secando a gente, inclusive teve várias faixas aí vou até deixar passando para vocês na tela aí, da torcida do Flamengo em apoio ao Ituano. Tô vendo várias mobilizações aí para todo mundo assistir o jogo e secar o Vasco, e o próprio vascaíno não tá se blindando contra o resto, né? Tá todo mundo num sentimento meio de merda. A gente passou os últimos dias mais falando de STJD do que do time em si, então meu receio é que isso tenha estourado no grupo. Que tomara que o Jorginho, né, a psicóloga do Vasco, a doutora Maíra, e o clube de uma maneira geral tenha conseguido blindar os jogadores do ambiente externo e eles estejam extremamente motivados ali encarando o jogo da forma como tem que ser encarada, tá bom? Se eles tiverem se contaminado por esse ambiente negativo, Deus o livre, o Ituano marca um gol, aí podemos ter um cenário muito ruim. E eu não critico o torcedor do Vasco, tá? Cara, é normal a gente pensar dessa forma. Eu mesmo não tô otimista pro jogo hoje. Tô torcendo, óbvio, mas otimista eu não tô. Porque você forma o seu sentimento pela sua vivência, pela sua experiência. Então nós, infelizmente, nos acostumamos a, nos últimos anos, o Vasco sempre nos decepcionar, né? Principalmente nesses momentos aí mais agudos. Na hora do vamos ver, o Vasco não decide, ele pipoca. É o pênalti do Cano, é o pênalti contra o Inter, é o pênalti do Cano contra o Guarani, é o jogo do Vasco com Fortaleza, que a gente foi rebaixado no saldo de gol. Na reta final, a gente tomou uma goleada pro Fortaleza dentro da casa do Fortaleza. Então, nesses momentos mais importantes, a gente infelizmente tem visto o Vasco ruir a corda, mas sempre tem um momento da virada de chave. Né, o Vasco há mais de um ano não tinha uma virada, virou contra o Operário, virou já logo na sequência ali contra, acho que foi o Criciúma? Não foi o Criciúma não. Enfim, teve duas viradas aí, me deu um branco qual foi o outro jogo aqui. Então, tem esses momentos de ponto de ruptura. E tomara, cara, que a gente consiga, se Deus quiser aí, voltar para a primeira divisão e ter uma virada na chave, cara. O vascaíno da minha idade aí, de 30 para baixo, é uma galera aí que, né, sofreu muito. Eu ainda vivi a Copa do Brasil de 2011, tem uma galera mais para baixo que nem isso viveu. Tem uma geração chegando agora de vascaínos e tomara que essa galera seja abençoada, que eles cheguem no momento da SAF e peguem um Vasco maravilhoso, um Vasco extraordinário, que comece aí a brigar por título, daqui a uns anos começar a voltar a ganhar título. Mas a minha geração, essa galera dos 20 aos 30, de 30 para baixo, de 20 aos 30, tem uma galera ali que ainda viu a Copa do Brasil. Acho que de 20, 15 para baixo, já é uma galera que nem a Copa do Brasil viu. Enfim,
É isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E se Deus quiser que dê tudo certo hoje aí e a gente possa, né, viver tempos melhores. Faça aí a sua corrente positiva, a sua oração. Eu hoje procurei dormir 4 da manhã, fui jogar videogame, gravei o vídeo de madrugada como vocês viram. Estiquei a corda aqui de propósito, forcei dormir até quase meio-dia para a hora passar. Quando eu acordei faltava já 6 horas pro jogo, não, 7 horas pro jogo, acordei era 11h30. Aí eu falei, vou gravar o vídeo, vai passar um pouquinho mais da hora. Agora eu tô acabando de gravar 12h45. Eu tô forçando uma barra pra hora correr aqui. Mas a ansiedade tá batendo a minha, porque vocês não estão vendo minhas pernas. Eu tô balançando a perna o tempo todo aqui embaixo da cadeira. E todo trajado de Vasco. Hoje eu fui na rua assim, ó. Tô todo trajado de Vascão. E é isso, galera. Chapeuzinho, camisa, short e vambora. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E se Deus quiser, cara, eu quero, no final dessa noite, começar a comemorar o início de uma nova era. Eu acho que a gente sofreu muito, passamos muita coisa ruim. E tomara, né, que esses atletas, esse grupo, Papai do Céu, se quiser botar um dedinho ali pra abençoar mais também, a gente merece, né, cara? Assim, todo torcedor, ele é fantástico, todo. Ele torce por um clube de futebol que te entrega muito pouco. Se você botar na balança todo clube, ele te dá mais problema do que coisa em troca, digamos assim, vai. Até o time que ganha, no dia seguinte tu ganha o título, acabou, tu já tem que ganhar de novo, aí se não ganha o próximo tu já fica com raiva. É um negócio eterno, assim. Mas eu acho que o vascaíno tem um negocinho diferente, né, cara? Acho que a gente sofreu muito e tá na hora, né, da gente voltar a ser feliz. A gente sempre foi feliz, né? Tem até uma parte do hino do Vasco que diz: "Tu imensa torcida é bem feliz, norte e sul desse país, tu estrela na terra brilha e ilumina o mar." Então, assim, a gente tem que voltar a ser feliz, né, cara? A gente passou 2 décadas aí sofrendo, mas vamos voltar a viver o que tá no hino. Sempre foi nossa história, sempre foi aqui em cima. Dirigentes aí, amadores, fizeram um monte de merda com o Vasco, mas se Deus quiser a gente vai voltar, cara. Eu tenho essa esperança de com a SAF agora a gente vai dar uma guinada, mas depende de hoje. Desculpa o vídeo ter ficado um pouco longo aí. Eu sou muito transparente, cara, sou muito sincero com o meu sentimento com vocês, eu procuro falar aquilo que eu tô sentindo. Se eu tô confiante, eu falo, porra, tô confiante, vambora. Se eu tô desconfiado, se eu tô com o pé atrás, eu externo pra vocês. Se eu tô com medo, eu falo também. Eu sou sincero, de maneira alguma vocês esperem de mim um personagem, um cara que tá aqui, se fantasia de uma persona e fica atuando atrás de uma câmera. Não, muito pelo contrário, eu gostaria de ser ainda mais transparente, mas infelizmente pelo mundo que a gente vive, algumas coisas eu tenho que me reservar. E foram experiências na minha carreira até aqui. O choro lá da cerimônia do CT, que muita gente tira de contexto para falar que eu chorei numa derrota do Vasco e vira meme, que inclusive seria motivo até de orgulho, né? Você vê uma pessoa que ama tanto seu clube ao ponto de chorar com uma derrota, mas pelo contrário, tem vascaíno que me xinga por causa do meu choro. Mas tá tudo bem, é aprendizado. O desabafo lá em São Januário, no jogo do Goiás, eu tenho pena das crianças. Falei uma mentira? Não, o vascaíno vem tendo problema com a formação das suas crianças, mas hoje eu tenho voz, eu sou uma pessoa importante e o que eu falo ecoa. Então eu tenho que procurar filtrar algumas coisas, porque aquilo que eu falo muitas das vezes é usado contra mim ou contra a nossa torcida, para zoar vocês. Então eu queria ser ainda mais transparente. Se o Vasco vencer hoje, eu acredito que eu vou chorar muito, mas muito mesmo, e não vou poder fazer isso em público. Enquanto eu não controlar as minhas emoções, acabar de enxugar todas as minhas lágrimas, eu não posso ligar a câmera. Porque em algum dado momento isso vai ser tirado de contexto e vai ser usado contra mim. E gente que não viu o pós-jogo, não sabe o porquê daquele choro, vai receber esse vídeo depois, numa derrota, e vão falar: "Ah, lá vem esse cara de novo." Então, assim, é o mundo que a gente vive e eu tenho que saber jogar o jogo. Mas em linhas gerais, tirando não poder mais chorar em público, eu sempre vou ser muito sincero com vocês. Eu acho que talvez boa parte do nosso sucesso aqui é vocês entenderem que talvez eu não sou o melhor, mas eu procuro fazer o meu melhor, entregar para vocês. Não tem domingo, não tem férias, não tem feriado, eu sempre tô aqui.
vezes passando mal, às vezes com olheira, na minha correria, gravando lá no estúdio do podcast. Quantas vezes vocês me assistiram gravando dentro do carro na rua, quando eu ainda trabalhava com meu pai no escritório, na correria daqui e dali. Comecei lá atrás com aquelas camisas penduradas na parede, depois tira as camisas, ficava aquele tijolinho colado na parede todo fora de quadro. Agora a gente está aqui, em breve, se Deus quiser, pro ano que vem eu vou ter um outro cenário. Então, enfim, eu venho me dedicando e eu quero muito, cara, cobrir o Vasco vivendo coisas boas. Quem sabe ajudar numa pacificação do clube. Porque quando o resultado não vem, não tem jeito. Não adianta você querer, pô, cara, segura a bola aí, dá um tempo e tal. Não, todo mundo quer ter razão, aí um xinga o outro. Surgem essas divisões políticas, divisões hoje dentro da torcida do Vasco também. Mas eu espero que venha momentos aí bacana de título para que a gente possa aos pouquinhos fazer uma pacificação. Ninguém é obrigado a todo mundo ser amigo de todo mundo, mas pelo menos se respeitar. Inclusive semana que vem vou receber o Sérgio Frias lá no podcast. Já está marcado há mais de mês, ia ser dia 26, mas ele teve um probleminha, ele está escrevendo um livro e pediu para remarcar para o dia 10, que coincidentemente vai ser depois agora do jogo do Vasco. Espero eu que o Vasco com acesso, até para não ter uma galera dizendo, pô, aí tá vendo, pegou alguém da oposição para levar no podcast agora que o Vasco não subiu. Mas não, já tá marcado um tempão e eu dou voz a todo mundo, tá bom? É isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E independente de qualquer coisa, eu sou vascaíno igual você, vou estar feliz igual você, vou estar triste igual você se o resultado não vier. Mas não me culpe por nada disso, cara. Eu não tenho nada a ver com isso, eu tô no mesmo barco que você. Mas infelizmente às vezes a gente acaba tomando pedrada até no lugar dos dirigentes, sendo que nós somos só mais um torcedor. Nossa questão é estar todo dia aqui com a minha camisa do Vasco, trazendo as minhas informações, dando as minhas opiniões e sofrendo e vivendo esses momentos junto com vocês. Mas se Deus quiser que seja o último dia triste da minha e da sua vida com o Vasco, que a partir da noite desse dia a gente comece a viver um novo ciclo, uma roda girando aí de coisas positivas. Se não for esse ano, se Deus quiser, vai ser ano que vem, mas não quero nem pensar como vai ser ano que vem, porque eu me conheço, eu sei que eu vou sofrer muito se esse excesso não vir, cara. E é isso, desculpa, o vídeo ficou grande pra caramba, não era nem essa a ideia, era só trazer a escalação do Vasco depois das 2 notícias que eu dei e seguir o rumo aqui. Mas é isso, eu amo demais esse clube, não tem como eu não me emocionar, não ser sincero, não colocar meu sentimento pra fora quando eu falo do Vasco, porque é literalmente meu primeiro amigo, cara. Meu pai passou essa paixão pra mim, eu lembro desde pequenininho, vestido de Vasco. Se eu tentei ser jogador de futebol, foi porque com 5 anos de idade, meu pai e minha mãe me botaram numa escolinha do Vasco, no Vasquinho da Prata. Quem é daqui de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, da região, conhece a Prata ali. No final dos anos 90 tinha uma escolinha no campinho de terra ali, eu comecei a jogar bola ali, depois eu fui tentar minha carreira como atleta. E o Vasco sempre teve na minha vida, cara. Meus aniversários, era vendo jogo com meu pai em casa, os meus melhores amigos são vascaínos, alguns não, né, torce para outros clubes, mas meu primo, que é um dos meus melhores amigos, é vascaíno, o Arthur, o Caio. Então, eu sou me tornei um cara até meio frio para algumas coisas, mas a única coisa que me deixa mole, assim, e me emociona com muita facilidade é o Vasco. Vai fazer o quê? É mais forte do que eu. É isso. Valeu, fui.